Avaliação do efeito de matriz na determinação de elementos metálicos em queijo Minas artesanal por espectrometria de absorção atômica em chama. Atualmente, o leite e seus derivados destacam-se pelo valor nutritivo e alto valor proteico. Dentre eles, os queijos estão ocupando um espaço cada vez maior no mercado brasileiro, principalmente o queijo Minas artesanal, que tem ganhado atenção até no exterior, com prêmios internacionais de qualidade. Devido ao fato do queijo Minas artesanal ser um patrimônio cultural imaterial, seu modo de preparo é padronizado, e a única diferença entre esses queijos está na região onde eles são produzidos. Sendo assim, torna-se interessante a determinação da composição mineral de queijos produzidos em diferentes regiões e posterior avaliação da correlação entre a indicação geográfica e o teor de elementos metálicos. Para a determinação dos elementos metálicos por espectrometria atômica, é necessário um método adequado para o preparo dessas amostras, as quais são bem complexas. A digestão total ou até mesmo a solubilização parcial podem ser utilizadas. Um olhar atento à literatura revela que o uso de reagentes alcalinos é adequado para o preparo de amostras destinadas a análises em técnicas espectroanalíticas. Um reagente interessante é o hidróxido de tetrametilamônio, o TMH. Esse reagente é capaz de quebrar as ligações químicas de sulfeto em proteínas, além de ser capaz de causar cisões hidrolíticas e metilação de éster, amidas e éteres. Considerando o que foi dito até agora, como objetivos do presente trabalho tem-se utilizar planejamento experimental para estudar de forma multivariada o efeito de variáveis na extração dos elementos metálicos, da amostra de queijo utilizando TMH e banho de ultrassom, avaliar o efeito de matriz na determinação da composição de cobre, ferro, magnésio, manganês e zinco na suspensão de queijo por espectrometria de absorção atômica em chama, avaliar a precisão e exatidão do método estabelecido para a determinação de cada elemento metálico. Aqui é apresentado um esquema da metodologia utilizada. As amostras de queijo foram picadas e pesadas em tubos de centrífuga, onde foi feita a adição de água e TMH. E essa mistura foi levada ao banho de ultrassom. Após a sonicação das amostras, a suspensão obtida foi diluída e levada ao instrumento para a determinação da concentração dos elementos metálicos. Um planejamento experimental 2/4 foi utilizado para encontrar a melhor condição de solubilização das amostras com consequente extração dos elementos metálicos. No planejamento experimental multivariado, estudaram-se a massa da amostra, o volume de TMH, tempo de ultrassom e temperatura, tendo como resposta a quantidade de zinco extraída por grama de amostra. Nessa figura, é possível observar o diagrama de Pareto, obtido a partir dos dados experimentais. O diagrama mostra os efeitos de cada variável estudada, bem como das interações entre as variáveis. Observou-se que o volume de TMH e o tempo de sonicação não apresentaram efeito significativo na concentração de zinco na suspensão, ou seja, na extração do metal utilizando TMH e banho de ultrassom. Já as variáveis massa e temperatura apresentaram efeitos negativos significativos, bem como a interação entre tais variáveis. Sendo assim, pode-se dizer que uma maior massa da amostra, bem como maiores temperaturas, levam a uma extração menos eficiente de zinco a partir das amostras de queijo. A partir desses resultados, a condição de preparo escolhida constituiu, na presença de 1 grama de amostra, a adição de 9,5 ml de água deionizada, 0,5 ml de TMH, 25%, e sonicação e banho de ultrassom por 30 minutos, a 50 graus Celsius. Para a avaliação do efeito de matriz, para avaliação do efeito de matriz, foram construídas curvas de calibração externa e por ajuste de matriz, as quais tiveram seus coeficientes angulares comparados. Quando os coeficientes angulares diferiram mais ou menos 10%, considerou-se que o efeito de matriz foi significativo. Comparando os coeficientes angulares para as curvas de cobre, ferro e zinco, observou-se que houve uma diferença superior a 10% entre tais coeficientes. Esse fato indica que existe um efeito de matriz prejudicial atrelado às análises, na qual a utilização da curva por ajuste de matriz é mais indicada. Analisando os resultados obtidos para os coeficientes angulares das curvas de calibração de magnésio e manganês, observou-se que a diferença entre tais valores foi abaixo de 10%, indicando que não há um efeito de matriz prejudicial às análises. Para a validação do método desenvolvido para a quantificação dos elementos metálicos, avaliaram-se algumas figuras de média. Para a avaliação dos limites de detecção e quantificação, esses foram comparados com a concentração dos elementos em queijo Minas meia cura, fornecidos pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.
A partir disso, foi possível observar que os limites de quantificação para magnésio e zinco são suficientes para quantificar esses elementos em amostras de queijo. Já no que se refere aos elementos cobre, ferro e manganês, os limites são superiores aos valores médios estabelecidos pela tabela de alimentos. Considerando a exatidão e precisão dos métodos, pode-se dizer que ambas as figuras de mérito se revelaram adequadas, pois os valores de exatidão obtidos ficaram entre 86% e 110%, e os valores de desvio padrão relativo de 1 a 4%. Na aplicação do método foi feita a quantificação dos analitos em duas amostras de queijo Minas artesanal, uma delas proveniente da Serra do Salitre e a outra do Cerrado. Os resultados obtidos mostram que só foi possível determinar a concentração de magnésio e zinco nas amostras de queijo. Esses dados confirmam a impossibilidade de quantificação de cobre, ferro e manganês pelos métodos propostos. Para a quantificação de cobre, ferro e manganês nas amostras em estudo, outras técnicas analíticas irão ser utilizadas, como espectrometria de absorção atômica em forno de grafite. Como conclusão, até agora temos que, a partir de um planejamento experimental multivariado, foi possível otimizar um método simples de preparo de amostras de queijo Minas artesanal em meio alcalino utilizando TMH e ultrassom. Ainda o efeito de matriz foi evidenciado para as análises de ferro, zinco e cobre, indicando a necessidade de as análises serem feitas a partir de curvas por ajuste de matriz. Como perspectivas futuras, pretende-se fazer a correlação entre a concentração de cada elemento e as diferentes regiões produtoras de queijo Minas artesanal, e para isso será feita a análise de um grande número de amostras e a utilização de métodos quimiométricos para tratamento dos dados. Aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho, e meus agradecimentos vão ao UFOP, ao CNPq pela bolsa concedida e a minha orientadora e amigos.